Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Vamos continuar os nossos estudos a respeito deste livro. Nós adentramos o capítulo de número 9, portanto, abra aí em Eclesiastes 9, e hoje leremos os versículos de 11 a 18. Eclesiastes capítulo 9, os versos de 11 a 18. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo da sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, situou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Podem sentar, irmãos. Oremos a Deus. Bendito, majestoso Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nos encontramos agora, Pai, e pedimos ao Senhor todo discernimento e sabedoria ao ouvi-las, e também, Deus, que a cada dia possamos não só entender as Tuas palavras, Deus, mas que isso cause em nós, Deus, mudança diária, Pai. Por isso te pedimos, Deus, que nos auxilie com o Teu Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, eis aqui um tema recorrente do livro do pregador Salomão. E o primeiro tema que nós vemos nesse capítulo, vamos recapitular, é a sorte que parece ser a mesma para todos. Há algum tempo Salomão está insistindo nessa ideia de tempos em tempos ele volta com o mesmo tema, dizendo que não importa o que façamos, parece que essa visão debaixo do sol, todo mundo vai para uma vala comum. Lembram que Salomão falou sobre a morte que chega a todos, não importando quem somos nós. Essa aqui é uma realidade, dura de ouvir, mas é a realidade. Ou será que ainda pensamos que nós somos eternos nessa terra? Muitos de nós, é claro, e é confortante a gente deixar alguns assuntos embaixo do tapete. Mas de vez em quando o assunto da morte retorna à nossa porta. E esse assunto vem de forma muito mais intensa quando perdemos pessoas que nós amamos. Aqui tem irmãos que estão ainda vivendo um luto. Quem sabe não um luto tão intenso quanto nos primeiros dias, mas é um luto. Sentir a falta de quem nós amamos, irmãos. E é nessas horas que nos lembramos para refletir novamente sobre a vida que levamos. E insistentemente Salomão quer nos falar a respeito dessa vida ou da vidinha que vivemos aqui na terra. Vidinha no sentido que parece para muitos que é uma vida curta. Afinal de contas, quanto tempo a gente quer viver? Se a gente fizer essa pergunta para nós mesmos, provavelmente alguns vão dizer: não, eu quero viver 100 anos. Não satisfeitos vão dizer 200. Mas olhando para a realidade da vida, a gente olha para os nossos idosos, os brasileiros principalmente, e a gente vê o quanto eles sofrem. E alguns vão dizer: não, acho que é melhor 50 anos. E eu me lembro de um amigo meu que disse:
em uma das suas orações, quando completou 50 anos de idade, né, ele disse: Pai, me permite viver mais 10. Né? E eu já contei, eu acho que essa história para os irmãos. E sempre que a gente orava, ele dizia: olha, lembra de para que Deus aumente um pouquinho mais desses 10 anos, porque eles estão chegando muito rápido. E às vezes nós pedimos isso para Deus, né? Porque não queremos ver o sofrimento na velhice. A gente sabe que os nossos idosos sofrem. E eu fico surpreso todas as vezes que eu vejo um idoso japonês na rua. Que vigor, irmãos! E eu fico pensando, nunca vou chegar com esse vigor na vida, sabendo do meu histórico de vida, sabendo do histórico dos meus parentes, dos meus avós, né? Com exceção da minha avó, que já está com mais de 80 anos de idade, né? Mas o meu avô foi embora devido às suas escolhas. E a gente reflete de tempos em tempos como é bom viver e quão duro também é viver nessa terra. Salomão parece-me que está querendo nos levar a uma tristeza profunda. Há quem escreva a respeito de comentários de Salomão, que Salomão estava vivendo uma espécie de depressão profunda aqui. Não sei quem já ouviu isso, mas parece que o que Salomão está dizendo aqui é uma tristeza profunda que ele está externalizando àqueles que estão ouvindo. Lembram que Salomão está pregando, por isso a palavra aqui que aparece na maioria das traduções é o pregador, assim diz o pregador, aquele que fala a uma assembleia. Então tem pessoas ouvindo. Os destinatários originais dessas palavras são pessoas, provavelmente não pessoas tão comuns assim. Devido à grande sabedoria de Salomão, muitos iam se aconselhar com Salomão. Inclusive, é uma história interessante da rainha de Sabá tendo um encontro com Salomão. Né? Isso ainda é discutível, mas para vocês notarem o quanto Salomão era muito sábio, muitos procuraram saber se aquela sabedoria era de fato real. E parece-me, ao que tudo indica, que a rainha de Sabá procurou Salomão, porque as histórias que ela ouviu, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, notícias. As notícias que chegaram eram vagas, mas todas as notícias que ela recebia a respeito de Salomão eram coisas surpreendentes da grande sabedoria que aquele homem possuía. E parece-me que ela buscou Salomão para tentar descredibilizá-lo, né? E fez ali uma espécie de alguns testes de sabedoria com Salomão. Quem tiver curiosidade, estude um pouquinho mais a respeito disso. Mas a ênfase aqui, irmãos, é que Salomão era um grande sábio. Mas diferente desses comentaristas que dizem que Salomão está vivendo uma espécie de tristeza, na verdade, este livro fantástico nos dá muito mais a segurança de que aquele homem era um homem de grande sabedoria. Ele chega a reflexões profundas que eu e você ignoramos no dia a dia. E agora, nos versículos de 11 a 18, ele vai discorrer novamente sobre esse tema, a recompensa daquilo que a gente faz. Afinal de contas, qual que é a recompensa do que nós fazemos? E eu coloquei, é claro, eu estou sem slide hoje, mas eu coloquei como tema desta mensagem um troféu em cinzas. E eu queria que você colocasse essa imagem na sua cabeça. Geralmente os troféus, irmãos, são feitos de coisas duradouras, né? E um troféu bom mesmo é aquele troféu que é feito de ouro. É um troféu que foi feito para durar muito tempo brilhando, né? Não só isso, seu material é resistente demais. Agora imagine você recebendo um troféu, pegando naquele troféu e ele se desfazendo em cinzas. É um material que passou por um fogo, provavelmente, e quando você pega ele, está em cinzas. Imagine essa sensação, você se esforçar muito na vida, você adquirir e treinar para ter grandes habilidades, mas no final das contas, quando vai pegar o seu prêmio se desfaz. Vamos ver o que Salomão está dizendo a respeito disso? Ele diz assim, versículo 11. Vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. A figura utilizada aqui, irmãos, ela remete muito àquela ideia do que a gente vê nas Olimpíadas, né? De quem é o prêmio, daquele que é ligeiro, né? Aquele que chega ao pódio, né? Porque foi muito rápido. Essa pessoa provavelmente treinou muito, não só isso. Alguns estudiosos vão dizer que muitas dessas pessoas têm um fator genético diferente dos outros, para chegar a tal velocidade.
Não, então não basta apenas treino. Tem que ter um corpo saudável. Além disso, possui uma genética diferenciada. Essa pessoa chegou ao pódio porque é ligeira. E Salomão está desfazendo essa ideia. E parece que ele está brincando com a gente, falando algo ilógico. Eu e você sabemos que nas Olimpíadas vence quem é mais rápido. Certo? Eu acho que isso é senso comum. Vai vencer aquele que é mais rápido, que chegar primeiro. Mas Salomão quer fazer uma brincadeira aqui com a gente. Dizer, não adianta ser ligeiro, porque não é do ligeiro o prêmio. Além disso, ele diz, não é dos valentes. Lembrem que os primeiros aspectos que ele fala aqui, do prêmio e das habilidades, essas habilidades, no primeiro trecho desse capítulo, ele fala sobre moral, sobre bem e mal. Quem será que é o vencedor no final das contas? É aquele que faz o bem ou que faz o mal? E Salomão, ele discorre sobre isso e diz que não é aquele que faz o bem que vai conseguir grandes coisas lá no futuro, porque há pessoas que fazem o bem, mas não são lembradas. E eu trouxe um exemplo aqui para os irmãos, bem próximo de nós, e eu creio que foi bem conhecido, de uma professora, lembram que eu tratei sobre isso? Brasileira, que no incêndio numa escola foi uma heroína. E até o final ela tentou tirar o máximo de crianças possíveis daquele incêndio. E aquela senhora, aquela mulher, aquela professora, uma heroína, infelizmente ela foi a óbito porque não suportou, mas salvou o máximo de vidas que pôde. E isso estava apenas em poucas redes sociais. Não foi grandes matérias da mídia que nós conhecemos que relataram esse fato. E eu me lembro que no mesmo período, uma cantora famosa ganhou o prêmio como a mulher do ano, né? A mulher do ano. Claro, não vou me dizer qual foi essa cantora, quem sabe você a ouve, espero que não. Mas e eu fiquei vendo como é que pessoas que fazem o bem são esquecidas pela sociedade. E pessoas que vivem uma vida tão torta, mas tão vazia, são exaltadas nesse mundo. Os heróis desse mundo, eu sou da época que a gente via o super-homem, né, como um grande herói. Ele não era apenas um herói, ele tinha uma moralidade acima do comum. Então, era um homem justo, inclusive. Né? Quem leu os gibis sabe disso. E não era apenas um super-herói com habilidades, mas ele era alguém justo. Né? E alguns filmes ainda retratam um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, era um homem frágil e tudo mais. Mas notem como nós fazemos heróis nos dias atuais. E a gente pensa que isso, como eu acabei de falar, é mal dos nossos dias apenas. Mas Salomão, naquele tempo, já observou que parece-me que fazer o bem, a moralidade, não pode te levar a alguns resultados que você desejaria, né? Aquele prêmio que você mereceria. E essa é a realidade da vida. Então, no primeiro trecho, ele fala sobre moral, o bem e o mal. E agora ele quer falar sobre habilidades. Fala do ligeiro, que não é dele o prêmio. Mas também não é daquele que é valente. Já conheceu alguém valente? A primeira imagem é de um corredor. Eu acho que isso é senso comum na maioria dos leitores aqui, desse trecho. É de um corredor, é aquele que chega primeiro. Agora a imagem de alguém valente. E ele diz que não é do valente a vitória. O valente é aquele que não sente medo. É aquele que quando aparecer um leão à sua frente, não vai sair correndo, mas vai enfrentar. Né? E os coaches de hoje utilizam essas palavras, irmãos. Seja valente, forte. Seja valente. Quando vier o problema à sua porta, enfrente. E essa é uma palavra interessante para darmos para os nossos filhos, sim. Seja valente, corajoso. Não corra, né? A não ser que você vê que não vai ganhar a briga. Aí sai correndo, meu amigo. A gente tem que ser sábio também, né? Se vier 5 contra você, olha, é melhor sair correndo, tá bom? E a gente coloca o nosso filho para aprender logo artes marciais e aprender a se defender também. Então, nota que esse é um tema para os dias atuais também. E a gente diz para os nossos filhos, seja forte, valente. Mas Salomão parece que quer desestimular essa ideia que é tão comum para nós. E ele diz que não é dos valentes o quê? A vitória. Que triste, né? Então é de quê? A vitória é dos covardes. Além disso, também ele fala, nem tampouco dos sábios.
Ele falou aqui sobre habilidades físicas. As duas primeiras habilidades, elas são físicas. É alguém que corre muito e alguém que é também valente. Mas agora ele fala um pouco sobre aquele que é sábio. Aquele que não precisa fazer tanto esforço assim, porque tem grande sabedoria. Ele diz que do sábio não é o pão, certo? Não é o pão. E a gente entende o contexto aqui de Salomão, que a sabedoria fazia toda a diferença para aqueles que cultivavam na terra. Porque alguém sem sabedoria de cultivo não conseguia ter uma boa colheita. Então ele diz que por mais que você seja sábio, no final das contas pode ser que o pão não seja seu. Por quê? Vem alguém com extrema força e pega a tua colheita. Então você foi sábio, você se esforçou, você esteve dia a dia no sol trabalhando, foi esperto, soube como regar, em que local plantar, mas veio alguém muito mais forte com você e pegou a sua plantação, roubou de você. E aí, de que valeu tanta sabedoria nessa hora? Também Salomão diz que nem ainda dos prudentes é o quê? A riqueza. Para os dias atuais, aqueles que mexem com a economia, prudência é tudo. Prudência é tudo. A gente tem que saber em que a gente investe, certo? Você que manja aí de economia, né? Alguns vão dizer diferente. Não, vai investindo que uma hora vai dar certo, né? E aí tem aqueles dois tipos de investidores. O que é mais prudente, que dizem que é um pouco mais conservador, e aquele que vai investindo em várias coisas e é bem valente, não tem medo de perder dinheiro. E alguns dizem que esse segundo grupo é o que ganha mais, porque não tem prudência, né? E ele diz que não é ainda dos prudentes a riqueza. E é fato. Acabei de dar um exemplo para vocês. Existem perfis de economistas e aqueles que não têm tanta prudência. Ele vê um negócio aqui, eu vou apostar nisso. Eu não tenho certeza se vai dar certo. E às vezes ele vai lá, coloca o dinheirinho dele e você vê ele crescendo. É uma coisa que deu certo. Aqueles que conhecem o Bitcoin sabem que os primeiros que investiram lá no passado hoje estão riquíssimos, né? Não sei até quando, mas estão muito ricos. Era uma coisa que todo mundo desacreditava. Então vejam que loucura é o mundo. Salomão não está desligado desse mundo. Salomão, com a sua grande sabedoria, já observou essas coisas debaixo do sol. Que nem tudo é lógico assim. Nem tudo segue uma linha lógica. Além disso, ele vai dizer que também não é dos inteligentes o favor. Não é dos inteligentes o favor, né? A gente vê aqui a exaltação da inteligência nos dias em que a gente mede o QI da pessoa. A gente vive dias em que as pessoas são mensuradas pelo seu QI na sociedade, né? E aqueles que fazem o teste de QI e têm um QI elevado são tratados de forma diferente. Há aqueles que dizem que a humanidade só é o que é hoje porque pessoas com um QI muito alto investiram tempo na nossa sociedade e hoje nós temos a luz elétrica, nós temos a internet e as tecnologias, porque pessoas de nível muito avançado de inteligência contribuíram com esse mundo. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas o que Salomão está dizendo que não é dos inteligentes? O favor. O favor. E é interessante lembrar que muitos daqueles que ousaram usar a sua inteligência para a contribuição da sociedade, além de não serem reconhecidos, no final da sua vida não obtiveram nenhum favor de ninguém. Há grandes histórias de homens muito inteligentes, irmãos, que não foram não só reconhecidos, mas que morreram de fome. De fome. E aí a gente pergunta, valeu de que a sua inteligência? Salomão continua discorrendo dizendo, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Eis aqui um grande problema implantado nesse versículo. Salomão conclui dizendo, o mundo não é tão lógico como você pensa, ele desfaz a nossa lógica. E ele diz que tudo depende do tempo e do acaso. Duas coisas que ele já falou nesse livro. Ele falou do tempo de duas perspectivas. O tempo debaixo do sol, ou seja, na perspectiva do homem. E ele já falou no tempo na perspectiva de Deus. Lembram? Que para tudo há um tempo certo. E ele falou isso a respeito de como Deus vê o tempo. E nós já tiramos também uma conclusão neste livro, que diferente do que alguns pensam, o tempo existe, não é só uma ilusão. Certo? A gente está olhando no relógio. Ele não é algo
totalmente ilusório. Nós estamos vivendo um tempo, sim. Desde que o mundo foi criado, ali se inaugurou o que alguns chamam de o corredor do tempo, ou o corredor da história. Antes de tudo haver, não havia tempo também. E Deus criou o tempo, ou aquilo que nós chamamos de tempo. Essa nossa ideia de que algo vai passando. Vai passando. E é só olhar para as nossas rugas na cara, você que tem mais de 30 anos igual eu, que você vai saber que o tempo está passando. Basta olhar para os nossos filhos que uma hora estavam no colo chorando e hoje estão berrando, correndo. Basta olhar para esse mundo e a gente vai ver que algo está passando, aquilo que a gente conhece como o tempo. E ele diz que tudo depende do tempo e do acaso. E o acaso aqui, que sentido seria esse acaso? Né? Alguns pensam, isso aqui seria igual àquela ideia de sorte? Lembram que esses termos acaso e sorte estão muito presentes nesse livro. E em toda a Bíblia, inclusive a palavra sorte. A gente pode trocar essa palavra pela palavra destino, de sorte. Ou aonde vai culminar algo, né? A sorte de algo, ou seja, o destino, aonde chega. E o acaso também, a gente pode dizer que o acaso aqui é porque tudo é aleatório. Nada é totalmente previsível. É isso que Salomão está dizendo. Não é porque você tem grande força e poder que você vai sobrepujar sobre outros. Pode ser que alguém fraquinho venha e consiga vencer a sua inteligência, a sua força. Pode ser que alguém sem estudos nenhum seja o maior economista que nós já conhecemos na Terra. Então nem tudo segue a lógica debaixo do sol. Isso aqui é um tapa na cara daqueles que vivem fazendo previsões com base na sua capacidade, na sua inteligência. E a gente sabe que a maioria, sejam elas do movimento místico, que fizeram previsões, a maioria absoluta delas não chegaram a lugar nenhum. E aqueles que trabalham com probabilidade estão descobrindo pouco a pouco que as probabilidades também são incertas. Porque as probabilidades, irmãos, de haver uma tempestade como houve no Brasil há pouco tempo atrás, eram mínimas e isso aconteceu. Um povo sofre lá hoje. As probabilidades, inclusive, de eu e você estarmos aqui hoje, sentados, ouvindo uma palavra, era muito baixa, irmãos. Sabendo da vida que levávamos antes. As probabilidades também são incertas. A matemática, então, ela é exata. E a gente já sabe que não é bem assim que as coisas correm. Está cheio de problemas que o homem não consegue resolver. Está cheio de lógicas que para nós também são ilógicas. E para Salomão também é. O mundo, então, nesse sentido de acaso, é uma aleatoriedade. Em que sentido? Em que nós não conhecemos. Não sabemos o que vai acontecer. Ele explica isso no verso 12, olha o que ele diz lá. Pois o homem não sabe a sua hora. De novo ele usa a ideia de tempo aqui. A gente não sabe a nossa hora. Esse termo é bem conhecido ainda nos dias atuais. A gente não sabe a nossa hora, ele está falando sobre o quê? Quando eu digo para alguém, a gente não sabe a nossa hora, né? A gente está falando sobre a ideia da morte ou de uma grande tragédia que pode acontecer a cada ou qualquer momento. Mas, muito provavelmente, ele está falando aqui da nossa hora de partir. E aí, de que vale as nossas conquistas? Lembram que ele está falando sobre algo que ele viu debaixo de onde? Do sol. É sempre importante fazer essa ressalva. Salomão não está falando sobre uma verdade absoluta divina, pelo menos nesse trecho. Ele está falando do que ele viu. Ele diz, vi debaixo do sol. Ele olhou para os homens e começou a ver como é que os homens tratavam a vida, inclusive ele. E essa perspectiva é debaixo do sol. Então, ele está dizendo, olha, observando o que eu estou observando, parece que tudo é uma aleatoriedade, tudo é aleatório. Tudo acontece, parece que de acordo com aquilo que é ilógico. Eu não consigo prever. E isso é fato. E ele diz, pois o homem não sabe a sua hora. Nós fazemos planos, irmãos, para amanhã, segunda-feira, nós irmos para o nosso trabalho. Mas um pneu pode furar. Podemos bater um carro, né?
Aí alguns devem pensar, que coisa, né? Vai que bate algum irmão aqui, um carro, vão dizer a boca do pastor. Mas tudo pode acontecer. Hoje nós estamos nos vendo aqui, mas não sabemos a nossa hora. Quantos falaram com o seu amigo ou o seu parente querido por telefone e logo depois nunca mais conseguiu falar com ele? Salomão está falando de algo real. O homem não sabe a sua hora. Que coisa triste. Que tristeza profunda todas as vezes que nos lembramos que não somos eternos aqui. E que não temos segurança alguma nessas coisas que ele falou. Seja em fazer o bem e o mal, de qualquer forma. Não há segurança nisso. Não há segurança nas nossas habilidades, irmãos. A gente pensa assim, eu vou entrar numa fábrica e se eu fizer um bom serviço, tiver boas habilidades, eles não vão mais querer me demitir. Porque eu vou ser aquela pessoa que eles vão pensar 2 vezes antes de me demitir, porque não tem outra que faz o mesmo serviço que eu. E é provável que isso seja um fato. Naquele momento não há ninguém que faça o mesmo serviço que você, ou tão bem quanto você executa, porque você adquiriu grande habilidade. Você faz num tempo bom, né? E a fábrica gosta disso, quer produção, quer que você produza bem. Você não falta, ou seja, você tem uma moralidade muito elevada, porque é alguém responsável. A gente sabe que alguém moral é alguém responsável, não é alguém que vai faltar por qualquer coisa. Aí eu pergunto, mas qual é a segurança de tudo isso? De você ser moralmente justo e ao mesmo tempo ter grandes habilidades? Salomão está dizendo para nós que isso não traz segurança alguma. Que o prêmio é como se fosse um prêmio feito de cinzas, que logo ao você pegar se desfaz. Nós não sabemos a nossa hora, tudo depende, segundo a nossa visão, do acaso. Tudo isso gerado, essa falta de segurança, porque nós não conhecemos tudo, nós não somos oniscientes. Mas existe um Deus que é onisciente. Ou melhor dizendo, existe o Deus que é tão poderoso, que conhece todas as coisas. E aí ele continua dizendo ainda no versículo 12, irmãos, que o homem não conhece a hora. E ele vai dar alguns exemplos disso. 2 exemplos específicos. Ele vai falar como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. 2 exemplos, um peixe e um pássaro. E quem já pescou aqui sabe do que Salomão está dizendo, né? O peixe está lá, está vivendo a vida dele. Ele não saiu, vamos usar uma ilustração, tá, irmãos? Ele não saiu da casa dele, digamos assim, pensando que alguém o pegaria e que logo ele viraria um churrasco. Vamos usar essa figura, tá? Digamos que ele saiu com segurança. Vou ali, né? Dar uma volta, mas quando se viu já estava dentro da rede. Foi impossível sair. Foi impossível sair. Ele foi enredado. Assim como o passarinho que tem uma habilidade que nós não temos, que é de voar livremente, de poder bater as asas e sair voando. Coisa que muitos de nós na nossa infância almejávamos, sair voando. Né? Quem nunca viu aqueles super-heróis voando, tem até nos dias de hoje, nos mangás, né? Nos animes aí, alguém voando. Que liberdade se sente em voar. Quem andou de moto sabe também a liberdade que a gente sente, né? Com aquele vento na cara, né? A liberdade que alguns sentem com a moto, ó, aquela Harley Davidson na estrada, mas sem capacete, tá bom? É essa liberdade. E a Harley Davidson lá no mais de 100 por hora, sem capacete, porque com capacete não tem liberdade, vocês concordam comigo? Aí vem um carro, e aí se pergunta, cadê o capacete essas horas? Aquela liberdade que eu sentia se foi. Aquele passarinho que voava livremente, de uma hora para outra, foi laçado. Quem já fez armadilha de passarinho aqui na infância? Eu me lembro que nós colocávamos uma caixa, né, com um espetinho ali e uma corda. Colocava uma comida embaixo da caixa e quando o passarinho ia lá comer, a gente puxava. E ele ia para dentro da caixa. O desafio depois era tirar aquela caixa com ele lá dentro, né? Muitos não conseguiam, mas ele foi preso. Eu me lembro de uma
vegetação que tem no estado, acho que na Amazônia toda, chamada, a gente extrai um líquido chamado tucujá, né? Esse termo é bem indígena, né? Tucujá. E ele vira como uma espécie de chiclete. Você vai amassando, vai tirando da árvore aquele líquido, vai amassando na mão, a gente vai pegando de várias árvores e no final a gente fica com um bolo na mão que vira quase que um chiclete. Com aquilo lá a gente pega alguns passarinhos, né? E aí você coloca lá na árvore, ele vai e fica grudado naquilo. Então, eu peguei muito passarinho com tucujá. Mal sabia aquele passarinho que ele sairia da sua casinha naquele dia e acharia um menino, um moleque, como a gente diz na nossa região, um curumim à espreita para pegá-lo. E tudo por diversão, tudo para ter um passarinho para nós cantando, né? Notem, irmãos, que a habilidade do pássaro também não foi o suficiente para salvá-lo daquele laço. A grande habilidade que um peixe tem de nadar não foi capaz de salvá-lo daquela rede. Ele dá um exemplo muito simples, os 2 primeiros exemplos dele a respeito disso. E assim como esses 2 animais, irmãos, somos nós. Não sabemos o que será amanhã de nós. A nossa habilidade, aquela saúde que hoje está emanando dos nossos corpos, amanhã pode ir embora. A segurança que eu tenho na fábrica que eu estou, na empresa que eu estou trabalhando, uma hora pode ir embora. A gente nunca sabe o momento de uma crise mundial. Quem esperava o Covid-19? Ninguém. Ninguém preveu tão bem isso aí. Ou melhor dizendo, ninguém preveu o Covid-19. Quando a gente viu, já estava lá no Brasil e no mundo afora. Olha a distância, irmãos, saiu daqui, perto daqui. E numa semana em que todos estavam com as suas habilidades, naquelas avenidas, sambando no Brasil, por ali o vírus começou a se alastrar. Lembram que abriram as portas do Brasil por causa do samba, por causa do carnaval. E ali rapidamente aquele vírus chegou e mudou a vida e a história de muita gente. Para alguns, para pior. Outros conseguiram extrair alguma coisa dessa situação. Mas foi uma grande tragédia. E ainda continua sendo hoje. Porque muito do que nós vivemos naquele passado está sendo refletido ainda nos dias de hoje. Na economia. Na inflação do país em que estamos aqui, a gente vê dia após dia as coisas aumentando de preço. Então notem que a instabilidade está na humanidade desde que o mundo é mundo. Desde que Adão, juntamente com Eva, pecaram. Nós estamos, irmãos, em meio a desgraças, felicidades, desgraças, alegrias e infelicidades. O tempo todo nessa instabilidade. Além disso, irmãos, desses pequenos exemplos que Salomão deu no versículo 12, agora ele vai fazer um fechamento do seu pensamento. Ele vai dar um exemplo um pouquinho mais claro do que acontece na vida debaixo do sol, no que diz respeito aos prêmios, às nossas habilidades, aos nossos conceitos de moralidade. Qual é o prêmio que eu vou receber? Qual será o resultado das minhas lutas? Qual será o resultado das minhas habilidades? E a partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: também vi este exemplo. Este exemplo aqui, ele exemplifica tudo. Em algumas Bíblias que têm temas, provavelmente esteja escrito assim: exemplo que ilustra esta verdade. Provavelmente na sua Bíblia esteja algo parecido com isso. É um exemplo do que ele falou anteriormente. E olha o que ele diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, situou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói
muitas coisas boas. Agora ele nos dá um exemplo claro. Inclusive não é uma novidade na Bíblia. Você vai ver 2 Samuel, por exemplo, os versos, o capítulo 20 de 2 Samuel, os versos 16 a 22, lá conta uma história, que diz o seguinte: então uma mulher sábia gritou dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: és tu, Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é bem assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregar-me-ei só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Uma história trágica, mas que conta a história de uma mulher muito sábia, que livrou o seu povo pela sua grande sabedoria. Ela foi uma grande negociadora aqui. E é claro, essa é uma história trágica, irmãos, porque a vida de alguém foi tirada aqui. Mas era a vida dele ou de todo o seu povo. E aquela mulher teve que fazer uma escolha difícil. Então, um aspecto desse texto que nós lemos aqui é quão difícil é ser sábio e tomar decisões. Como é difícil ser um sábio e tomar decisões. Essa é a história clara bíblica de um caso desse. Do que Salomão está falando, a gente não sabe direito que história é essa. Há um exemplo aqui em 2 Samuel, de uma mulher sábia que livrou a sua cidade. Mas quando nós vamos tentar procurar algo na Bíblia a respeito desse caso específico de Salomão, nós não encontramos. Mas esse não é um caso difícil de entender. Que um homem sábio pode livrar o seu povo da morte. Tem 2 homens nessa história que Salomão conta. Provavelmente é apenas uma ilustração, como a maioria dos comentaristas entende. É uma ilustração, assim como a do pássaro e do peixe. É mais uma ilustração, só que agora tentando colocar para o dia a dia das pessoas. Imagine se a sua casa, a sua cidade fosse invadida, baluartes, bandeiras grandes fossem colocadas ali, ao ponto de dizer, nós vamos atacá-los. E vocês não têm armas. Vocês não têm forças. A única coisa que vocês têm é a grande sabedoria de um homem daquela cidade. E aquele homem que vai negociar com aquele grande exército. É essa a história que Salomão está retratando aqui, de um homem de grande sabedoria. E agora, nesses últimos versículos, ele vai exaltar a sabedoria. Ele diz, quando ele quer exaltar algo nesse livro, ele diz, olha, melhor isso do que aquilo. Ele diz, é bem melhor a sabedoria do que a força. Porque a sabedoria, neste caso específico aqui, venceu a força. No caso aqui de 2 Samuel 20, também, aquela mulher conseguiu vencer com sabedoria, entregou o que aquele rei foi buscar, ou aquele governante foi buscar para o rei dele. Entendam aqui, irmãos, que ainda assim, Salomão, dizendo que a sabedoria é melhor, ele fala de um resultado que não foi alcançado. O primeiro resultado que a gente espera é o que aconteceu. Aquele homem sábio conseguiu livrar a sua cidade. O problema é que ele deveria ser tido como um grande herói. Mas aí Salomão acrescenta nessa sua analogia, nessa sua história,
que esse homem, apesar de grande sabedoria, não foi lembrado. Não é só uma coisa de exaltar aquele homem, mas é de ouvir o seu legado. Ele está tentando dizer para nós que aquela história, ela salvou a vida daquele povo, mas aquele povo nunca mais ouviu essas palavras, ou seja, ignorou a sabedoria. E isso acontece conosco nos dias atuais. Quantas vezes nós ignoramos a sabedoria do Senhor? O Senhor Jesus Cristo nos livrou da nossa morte através da sua morte na cruz. Ele nos trouxe vida abundante, que a gente pode dizer que começa vivendo aqui na terra, porque Ele inaugurou o seu reino aqui conosco. Nós, todos os domingos, viemos para a EBD, escutamos uma palavra poderosa, que não é porque vem da boca de um homem, mas é porque vem do trono de Deus. É a sua palavra, nua e crua, aqui, diante dos nossos olhos. E ainda assim, como o provérbio lido hoje, ignoramos a sabedoria. Ainda assim ignoramos a sabedoria. E a pergunta é o que é o seguinte: de que vale ser um grande sábio se o resultado é apenas momentâneo? Se isso acontece com a sabedoria eterna de Deus, nós a ignoramos, imagine a sabedoria de um homem comum. Mais uma vez, Salomão parece nos deixar um pouco entristecidos olhando para esse mundo. Não é a nossa moralidade que nos traz um grande prêmio, não é a nossa inteligência, não é as nossas habilidades físicas. E o que isso tem a ver com toda a Bíblia, irmãos? O que essa história tem a ver com a teologia bíblica, com o que nós conhecemos? Tem tudo a ver. Mais uma vez nós aprendemos, irmãos, que qualquer resultado que nós queiramos vindo de Deus, ela não depende de nós mesmos. E se tem uma coisa que nós precisamos nos lembrar, é o que Jeremias diz no capítulo 9. Jeremias 9, 23 a 24 diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias teve uma tarefa de levar uma mensagem muito forte para o povo. Uma mensagem que a gente pode dizer que também era uma ameaçadora para aquele povo. E essas palavras aqui nos lembram, irmãos, que nós não devemos nos gloriar em nós mesmos. E está cheio de crente que se gloria nos seus bons feitos. Está cheio, irmãos, infelizmente no nosso meio, de reformados que ainda se gloriam na sua inteligência, na sua capacidade de interpretação das Escrituras Sagradas, na sua capacidade de ler e entender a história dos homens que ajudaram na tarefa dessa palavra chegar até nós. Há homens cheios de arrogância, que colocam para si e às vezes se apresentam como mediador, através da sua grande inteligência, da palavra de Deus e os homens. Ele é o mediador. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. E você que se julga forte, não se glorie nisso. Lembre-se da misericórdia de Deus. Jeremias queria lembrar aquele povo através da palavra que ele recebeu do Senhor, que Deus era tanto juiz quanto a própria justiça, mas misericordioso também. E se há um prêmio, irmãos, maravilhoso, que não tem fim, que não se desfaz com o tempo, é a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. Mas por vezes estamos nos gloriando nas nossas forças. E é difícil, irmãos, é difícil pregar para pessoas que já estão ouvindo há muito tempo que a salvação é um mérito, é causal, é por algo que você fez, que você pode fazer, que por mais que você não tenha habilidade agora, um dia você vai ter e você vai ganhar a grande salvação que vem do Senhor. É difícil, é muito difícil, irmãos, nos tempos atuais, falar dessa graça do nosso Deus, da sua grande misericórdia, que nada tem a ver com as nossas forças. Nós não sabemos se Salomão tinha todo esse conhecimento
que hoje nós temos a respeito da graça. Mas o que nós podemos dizer é que Salomão está exaltando aqui também a misericórdia de Deus. Quando nos faz lembrar nesse livro que Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Lembram que ele coloca a visão debaixo do sol, essa nossa visão pequena das coisas, e ao mesmo tempo nos confronta com o poderio de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é soberano, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que cria em nossas vidas também um novo relacionamento. É o Deus que muda não só a história desses homens que ficaram gravadas nas Escrituras Sagradas, mas que continua mudando as nossas histórias dia após dia. Muda a nossa mentalidade, muda os nossos conceitos. Amós também tem a tarefa de levar uma profecia nesses moldes para o povo. Lá em Amós 2, 14 a 15, ele diz o seguinte: de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montando o cavalo salvará a sua vida. E lá no final desse capítulo 2 de Amós, ele vai falar sobre o fim de todas as coisas, algo que está prestes a acontecer para aquele povo. E ele vai falar, assim como Jeremias, de desgraças que o povo de Deus sofreria. E isso é notório na história e nos dias atuais. Enquanto estamos aqui, irmãos, estamos vivendo ainda as tempestades por causa do pecado. Mas isso não deve trazer tristeza ao nosso coração, uma vez que outras coisas nos foram reveladas, além da nossa visão tão baixa e tão pequena debaixo do sol. Salomão nos faz refletir sobre essa visão que nós temos, mas a Bíblia como um todo está nos apontando para uma revelação magnífica que veio através de Cristo, o Rei. Afinal de contas, esse é o título, o Cristo, o Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, aquele que trouxe a alegria que Salomão tentou nos tirar aqui por breve tempo. E tenho certeza que de forma proposital. Ele queria mostrar tanto aos seus primeiros receptores dessa mensagem, quanto a nós que estamos aqui hoje. Afinal de contas, essa palavra chegou até nós por vontade de Deus. Foi Ele quem a inspirou. Ela é totalmente verdadeira e serve para nós nos dias atuais. Como disse um teólogo um tempo atrás, a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal que foi impresso hoje pela manhã. Ela é atual, ela sempre será. E depois de nos destruir com essa palavra, nós não podemos esquecer de que nós vivemos não com essa visão mais, mas com a visão de Deus. E a visão de Deus é a que esclarece todos esses nossos questionamentos. E qual que é o primeiro questionamento que nós temos aqui ao ler esses versículos? É se vale a pena viver, buscando habilidades. Meninos, crianças, será que vale a pena estudar ainda na escola, sabendo que o mundo é cruel? Será que vale a pena? A resposta de um bom pai é: vale a pena estudar. Mas ela não é o fim de todas as coisas. As habilidades que nós vamos adquirir não são o fim de todas as coisas. Não é a finalidade de tudo. Nós vamos viver melhor se estudarmos. Mas isso também não é uma realidade absoluta. Nós podemos ter um diploma na parede de casa, mas não é isso que vai trazer o nosso sustento. Quem trará o nosso sustento é o Deus que é o nosso sustentador. É o Senhor nosso Deus. Porque se Ele não regar as plantas que estamos plantando, nós não teremos o que comer. Se Ele, com a sua mão poderosa, não reger ainda aqueles que fazem economia no mundo, irmãos, ainda vamos sofrer. Enquanto não esperarmos em Deus e só as nossas habilidades, não vamos longe. Isso não quer dizer que não vamos ensinar os nossos filhos os valores que precisam ser vividos ainda na nossa sociedade. Ter um bom estudo, ter metas sim, mas entender que essas metas elas são variáveis, que nem tudo a gente vai alcançar. E é por isso que muitos estão frustrados, porque eles foram ensinados desde criança que se eles têm boas habilidades, eles vão longe. Aí o mundo vem e nos mostra que não é assim. Eu quero que o meu filho ande. E eu ainda penso às vezes que muitas coisas ele não vai conquistar porque não pode andar. Ao mesmo tempo, eu entendo que por mais que ele não ande na sua vida,
ele terá a melhor coisa que ele pode ter, se assim for a vontade de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. É essa esperança que nós vivemos. Mas nós nos prendemos ainda num mundo tão pequeno. E apesar das habilidades que meu filho ainda não tem, ele é um menino gracioso. Ele é cheio de graça, cheio de favor, cheio de graça. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Certamente ele não vai ter o mesmo desenvolvimento que outras crianças, mas uma coisa eu oro para Deus, para que Deus se revele no coração dele. E um dia ele possa dizer, eu encontrei o sentido da vida, eu encontrei o melhor prêmio que eu posso receber, é a salvação em Cristo Jesus. Enquanto estamos nos matando por causa de prêmios que se desfazem em nossas mãos, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que é algo que não é corrosivo, que não se detrai com o tempo, que não se acaba. E essa esperança deve viver em nossos corações todos os dias, que Cristo um dia desceu a essa terra, viveu de forma intensa o seu ministério, morreu, mas também ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida, e segundo a palavra de Deus, uma vida com abundância. Não é uma vida de perfeição aqui, mas é uma vida abundante. E que graça que Ele nos deu de ainda termos no nosso coração essa esperança. Então, irmãos, vamos deixar de lado esses conceitos que ainda tentam nos enganar. Nada, irmãos, nada tem a ver com nós. Tudo tem a ver com o nosso Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. E é pelo poder da sua palavra, irmãos, que Ele rege esse mundo. E confiantes, seguros estamos nele, por causa do seu grande poder e sua grande misericórdia. Oremos ao Senhor.